Eu cresci numa casa grande, com jardim e com amor dentro de cada parede. Meu pai trabalhava duro, mas nunca deixou faltar nada na mesa nem no coração. Minha mãe cantava de manhã enquanto fazia o café e a casa cheirava pão. Eu era o menino mais feliz da rua inteira e eu nem sabia o valor do que eu tinha. Até que numa noite uma ligação mudou tudo que eu conhecia como vida. E o menino que tinha tudo acordou no dia seguinte, sem nada, sem ninguém, sem chão. Eu tinha uma casa grande com quintal de terra e árvore. Meu pai plantou cada árvore com as próprias mãos suando. Minha mãe escolheu cada cortina, cada cor de cada parede. Eu tinha quarto só meu com a cama que o pai construiu. E eu dormia toda noite ouvindo os dois rindo na sala. Meu pai era homem sério, que trabalhava sem reclamar nunca. Ele saía cedo, voltava tarde, mas sempre trazia algo pra mim. Às vezes era fruta, às vezes era doce, às vezes era só um abraço. Ele me sentava no colo e dizia: filho, essa casa é tua um dia. Tudo que eu construí foi pra ti, e eu vou te deixar de herança. Eu tinha tudo até perder tudo numa noite só que me destruiu. A casa, o pai, a mãe, o quintal, o riso, tudo desapareceu. Eu tinha tudo até perder tudo numa noite só que me destruiu. Deus é grande, mas aos 14 anos eu achei que Deus também morreu. O jardineiro do meu pai se chamava Seu Manuel e era velho. Ele cuidava do jardim como se cada flor fosse filho dele também. Meu pai confiava nele mais do que em qualquer familiar de sangue. Ele dizia: Manuel é irmão que a vida me deu, irmão sangue. E Seu Manuel me ensinava os nomes das plantas enquanto eu brincava. Meu pai tinha um irmão mais velho que quase nunca aparecia em casa. Ele vinha no Natal e sentava calado no canto da sala com raiva no olhar. Minha mãe dizia que ele tinha ressentimento porque o pai deles deixou a casa pro meu pai e não pra ele, porque o meu pai cuidou do avô até ele morrer. E o tio nunca engoliu essa decisão, e o ódio dele crescia calado todo ano. Eu tinha tudo até perder tudo E ficar nas mãos de quem me odiava. A casa que o meu pai construiu virou a prisão que o tio me preparava. Eu tinha tudo até perder tudo. E ficar nas mãos de quem me odiava. Deus é grande, mas eu era criança e o ódio do tio era maior que qualquer muralha. Numa sexta-feira de noite, o telefone tocou. Seu Manuel atendeu chorando. Ele me acordou e me abraçou e disse: filho, aconteceu uma coisa muito grave. Teus pais sofreram um acidente na estrada voltando de viagem hoje à noite. Eu perguntei: eles estão bem? Ele não respondeu. E o silêncio disse tudo. Eu gritei, caí no chão e o mundo que tinha quintal e árvore e riso acabou. O enterro foi num dia de sol, como se Deus estivesse zombando da dor. Eu estava de pé entre dois caixões, segurando a mão de Seu Manuel, tremendo. Eu tinha 14 anos e a roupa preta que eu usava era grande demais pro corpo. O tio apareceu no enterro com cara de quem já estava calculando alguma coisa. E eu vi ele olhar pra casa dos meus pais com um brilho que não era de luto. Eu tinha tudo até perder tudo. E o tio entrou como dono do que não era dele.
é teu será sempre teu, mesmo que levem anos pra devolver a presa. Eu tinha tudo, eu tinha tudo, até perder tudo. O tio se instalou na casa dos meus pais como se fosse dele desde sempre. E o menino que era dono virou empregado dentro da própria casa. Escuta a próxima faixa, porque o que aquele homem fez comigo dentro daquelas paredes não tem nome. Eu cresci numa casa grande. Eu cresci numa casa grande. Eu cresci numa casa grande. Oh, Eu cresci numa casa grande, um jardim com amor dentro de cada parede. Eu cresci numa casa grande. Eu cresci numa casa grande. Eu cresci numa casa grande. Oh, yeah. Eu cresci numa casa grande. Eu cresci numa casa grande. O tio distinto, um jardim com amor dentro de cada. Eu cresci numa casa grande. Eu cresci numa casa grande. E eu cresci numa casa grande. O tio do meu pai carregava um ódio que era maior do que ele, mais velho do que eu. Ele odiava meu pai porque o avô escolheu meu pai, não ele tá ficando com a casa. E quando meu pai morreu, o ódio não morreu junto. O ódio mudou de endereço. O ódio saiu do irmão morto e entrou do sobrinho vivo que era eu. Eu virei o saco de pancada do ressentimento de um homem amargo com a vida. E durante 4 anos eu apanhei pelo pecado que o meu pai nunca cometeu. Na primeira semana, ele trocou a fechadura do quarto dos meus pais. Ele dormiu na cama que o meu pai construiu com as mãos para minha urna. Ele usou os lençóis que minha mãe lavava acampando toda segunda-feira. Ele sentou na cadeira do meu pai na mesa como se fosse dele tudo. E eu sentei no chão da cozinha comendo as sobras que ele deixava. Ele me tirou do meu quarto e me pôs no quartinho de ferramentas. O mesmo quartinho onde meu pai guardava a cortadeira de grama e as pás. Ele jogou um colchão velho no chão e disse: agora esse é teu canto. Eu deitei naquele colchão cheirando a gasolina e óleo de máquina. E chorei abraçado na camiseta do meu pai que eu escondi debaixo do travesseiro. O tio morava na casa do meu pai como se fosse dona da herança. E o filho do dono dormia no quartinho de ferramentas, no chão frio. O tio morava na casa do meu pai como se fosse dona da herança. Deus é grande, mas eu era menino e o ódio dele era gigante sem fim. Ele me acordava
acordava às 5 da manhã pra limpar a casa inteira antes da escola. Eu lavava o chão, eu passava roupa, eu cozinhava o café dele todo dia. Se o café ficava frio, ele jogava na pia e mandava fazer de novo, gritando. Se o chão ficava com marca, ele me fazia lavar de joelhos 3 vezes seguidas. E ele sentava na cadeira do meu pai, assistindo eu trabalhar como escravo. Ele batia sem motivo quando o dia dele era ruim lá fora no trabalho. Ele chegava bêbado e eu era o primeiro rosto que ele via na porta. Ele me dava tapa na cara, me chutava, me puxava pela orelha gritando. Ele dizia: tu é igualzinho ao teu pai inútil que roubou o que era meu. E cada pancada era o ressentimento de 30 anos caindo em cima de mim. O tio batia em mim pelo ódio que sentia do irmão que já morreu faz tempo. Eu apanhava pelo pecado do meu pai, que nunca pecou contra ele em nada. O tio batia em mim pelo ódio que sentia do irmão que já morreu faz tempo. Deus é grande e cada marca no meu corpo é uma conta que Deus estava anotando calada. Mas quando eu escondi as marcas debaixo de manga comprida o ano inteiro, a professora perguntou uma vez o que eram aqueles roxos no meu braço. Eu disse que caí da árvore do quintal e ela acreditou porque eu sorri convincente. Eu aprendi a mentir pra sobreviver, eu aprendi a esconder pra continuar. Porque se eu contasse o tio ia fazer pior. Eu não tinha mais ninguém no mundo. Ele recebia visitas na sala e me trancava no quartinho de ferramentas. Ele dizia pros amigos que eu era problemático, que ele tinha pena de criar. Ele dizia que fazia caridade cuidando no filho do irmão morto que Deus levou. As pessoas achavam que ele era santo, que ele era bondoso, que ele era exemplo. E ninguém sabia que o santo batia no sobrio toda noite atrás da porta fechada. Ele vendeu as coisas dos meus pais, uma por uma sem eu poder impedir nada. Ele vendeu os móveis, as joias da minha mãe, a televisão, os carros, a louça. Ele vendeu tudo que tinha valor e disse que precisava pagar as contas da casa. Eu vi as coisas dos meus pais saindo pela porta nas mãos de estranhos compradores. E cada objeto que saía num pedaço da memória dos meus pais sendo roubado. O tio me roubou, o tio me roubou, mas Deus estava contando cada dia. Aos 18 anos eu saí daquela casa no meio da noite com uma mochila nas costas. Eu sabia exatamente para onde ir. Pra casa do único homem que meu pai confiava nessa vida. Escuta a próxima faixa. Porque seu Manuelo estava me esperando sem saber que eu viria. Eu saí da casa dos meus pais às 3 da manhã com uma mochila e a camiseta do meu pai. Eu andei 2 horas no escuro até chegar na casa de seu Manuel no bairro Síntese. Eu bati na porta e quando ele abriu e me viu, ele não perguntou nada. Ele abriu a porta e abriu os braços e eu caí naquele abraço quando quem cai em Deus. Aquele homem que o meu tio expulsou como lixo foi o homem que Deus usou para me salvar.
E nos anos seguintes ele me ensinou algo que nem meu pai tinha me ensinado. Ele me ensinou que Deus tem propósito para tudo. Seu Manuel abriu a porta e me viu destruído, magro e com marcas. Ele olhou pro meu rosto e os olhos dele encheram de água na hora. Ele não perguntou o que aconteceu, porque os roxos no meu pescoço falavam. Ele me puxou pra dentro, me sentou na cadeira e esquentou sopa. Enquanto eu comia, ele chorava, calado do outro lado da mesa, olhando. A casa dele era pequena, simples, com chão de cimento e teto baixo. 2 quartos, uma cozinha, um banheiro e um quintal com plantas e flores. Ele me deu o quarto dele e disse: eu durmo na sala, não tem problema. Eu disse: seu Manuel, eu durmo no chão, eu estou acostumado já faz tempo. E ele disse: filho, na minha casa ninguém dorme no chão. Aqui tu é gente. O jardineiro que o tio expulsou foi o pai de Deus, mandou pra mim. As mãos que plantavam flores agora plantavam propósito dentro do meu peito. O jardineiro que o tio expulsou Foi o pai que Deus mandou pra mim. Deus é grande, ele usa gente simples pra fazer o que os grandes não fazem direito. Seu Manuel me levou na igreja dele no primeiro domingo de manhã cedo. Era uma igreja pequena de barro com banco de madeira e 3 simples na parede. Eu sentei no banco e olhei para aquelas pessoas simples cantando com alegria. Eu não entendia como gente tão pobre podia estar tão feliz cantando assim. E seu Manuel disse: filho, eles são ricos, só que a riqueza deles não cabe no banco. Ele me ensinou a orar de madrugada, ajoelhado no chão de cimento frio. Eu dizia: seu Manuel, eu não sei orar, eu nunca fiz isso na vida, nunca. Ele disse: filho, orar é conversar com Deus, como tu conversa comigo aqui agora. Eu fechei os olhos e disse: Deus, eu não te conheço, mas eu preciso de ti muito. E seu Manuel disse: pronto, tu acabou de fazer a oração mais bonita que eu já ouvi. O jardineiro Me ensinou que Deus tem propósito, a terra com mais profunda. Ele disse: filho, Deus não tirou teus pais, Deus está te preparando para algo grande. E Deus tem propósito. Deus é grande, o que é teu será sempre teu. Nem que o mundo inteiro tente roubar da tua banda. Um dia eu chorei na mesa e disse: seu Manuel, eu perdi tudo na minha vida. Eu perdi meu pai, minha mãe, minha casa, minhas coisas, minha infância, minha dignidade. Ele me olhou com calma e disse: filho, tu não perdeu tudo que era teu de verdade. Tu perdeu o que pode ser tirado, mas o que Deus destinou pra ti ninguém leva. Ele disse: o que é teu será sempre teu, e a casa dos teus pais ainda é tua. Eu disse: seu Manuel, o tio disse que a casa era do avô e pertencia aos dois. Ele disse: filho, teu pai me mostrou o documento, a casa está o nome dele registrada. Eu congelei porque durante 4 anos eu acreditei na mentira do tio calado. Eu achei que eu não tinha direito. Eu achei que a casa era do
precisa. Ele me ensinou nos anos seguintes a trabalhar, a estudar, a confiar em Deus. Eu trabalhei com ele na jardinagem, eu aprendi a plantar, a podar, a colher fruto. Ele dizia: filho, a vida é como o jardim. Tem tempo de plantar e tempo de colher. O teu tempo de plantar é agora, e o tempo de colher vai chegar sem pressa. E Deus vai devolver tudo que te roubaram, porque o que é teu é decreto dele. O jardineiro me ensinou: o que é teu será sempre teu. não importa quanto demora. 8 anos de preparo, 8 anos de fé, 8 anos de semente no chão duro. Oh, o jardineiro me ensinou: o que é teu será sempre teu. O que é teu será sempre teu. O que é teu será sempre teu. 8 anos depois de fugir daquela casa, um homem de terno bateu na porta de seu Manuel. Ele procurava um menino que agora era homem e trazia nas mãos o que o tio tentou roubar. Escuta a última faixa. Eu tinha 22 anos quando um advogado bateu na porta de seu Manuel. Ele disse que procurava o filho do meu pai porque havia uma herança não resolvida. Ele tinha ido primeiro na casa dos meus pais e o tio disse que eu tinha ido embora e não sabia onde eu estava. Mas o advogado não desistiu. Ele me procurou por meses até me achar na casa de jardineiro. E o que ele me disse daquela sala mudou a minha vida para sempre de novo. Porque o que é teu será sempre teu. E Deus usa o tempo que Ele quiser para devolver. O advogado sentou na sala de seu Manuel e abriu uma pasta grossa. Ele disse: rapaz, a casa está no nome do teu pai, registrada sozinha. Teu tio mentiu durante 8 anos, dizendo que era herança compartilhada. Mas o registro original está no cartório intacto com o nome do teu pai. E a mentira que durou 8 anos se desfez em 10 minutos com papel. Eu olhei pro seu Manuel e ele estava chorando, calado, com as mãos orando. Eu perguntei: seu Manuel, o senhor sabia? E ele disse: sempre soube, meu filho. Eu disse: por que não me contou antes que a casa era minha por direito? Ele disse: porque tu precisava crescer antes de receber o que era teu. Ele disse: Deus não dá herança pra menino, Deus dá herança pra homem formado. O que é teu ninguém tira, mesmo que levem anos pra devolver na tua mão. O que Deus destinou pra ti, nenhum tio, nenhum ladrão, nenhum mentiroso alcança. O que é teu ninguém tira, mesmo que levem anos pra devolver na tua mão. Deus é grande e o tempo dele é perfeito, e a justiça dele não falha. Advogado até a minha casa e bati na porta que o tio trancou. Ele abriu e quando me viu o rosto dele ficou branco como parede sem pintura. Eu disse: tio, eu vim buscar o que é meu, e aqui está o documento que prova. O advogado
advogado empregou ordens judicial e disse: o senhor tem 30 dias pra sair. E eu entrei na casa que o meu pai construiu e toquei nas paredes como quem toca em Deus. O quintal estava destruído, as árvores que meu pai plantou estavam mortas, cortadas. O quarto dos meus pais irreconhecível, as cortinas que minha mãe escolheu rasgadas. Um quartinho onde eu dormi 4 anos, ainda tinha um colchão velho, luzão frio. Eu ajoelhei naquele quartinho e chorei de gratidão, porque Deus me trouxe de volta. E as paredes que ouviram meu choro de menino agora ouviam meu louvor de homem. Porque é teu, ninguém tira. E Deus espera o tempo certo pra devolver tudo com juros. 8 anos de espera, 8 anos de preparo, 8 anos de jardim sendo regado. Porque é teu, ninguém tira. E Deus espera o tempo certo pra devolver tudo com juros. Deus é grande e o menino que dormia no quartinho agora é o dono. E tudo foi restaurado. Eu deformei a casa inteira e plantei árvores novas em homenagem ao meu pai. Eu comprei cortinas novas em homenagem à minha mãe, que escolhia cada detalhe. Eu dei o quarto principal pra seu Manuel, porque ele mereceu mais. De qualquer parede do quartinho de ferramentas eu transformei em sala de oração, onde Deus me guardou. E a casa que o tio destruiu, Deus reconstruiu, porque o que é teu volta mais bonito. Hoje eu moro na casa que meu pai construiu, com o jardineiro que Deus me deu. Eu sento na cadeira do meu pai e lembro dele dizendo: filho, essa casa é tua. Eu olho pro jardim que seu Manuel plantou com as mesmas mãos que cuidavam antes. Eu ajoelho toda noite no quartinho que virou altar e agradeço pelo percurso inteiro. E eu repito a frase que meu pai e seu Manuel repetiram: o que é teu será sempre teu. O que é teu ninguém tira, nem tio nem mentira, nem tempo nem maldade, nem dor. O menino que perdeu tudo aos 14 recebeu tudo de volta aos 22. O que é teu ninguém tira, nem tio nem mentira, nem tempo nem maldade, nem dor. Deus é grande e ele planta jardineiros no caminho dos órfãos. Me cuidar com amor. O que é teu será sempre teu. E Deus devolve no tempo perfeito dele sempre. O quartinho virou altar e a casa voltou pro dono verdadeiro de direito. Se alguém te roubou o que era teu, eu preciso te dizer o que seu Manuel me ensinou. Se alguém te roubou o que era teu, não importa quem se sentou na tua cadeira, quem dormiu na tua cama, Deus não esquece o endereço do que te pertence. Ele só espera o tempo certo pra devolver. Se tu está no quartinho de ferramentas, agora eu te digo: aguenta, porque a casa ainda é tua. Se tu está com o jardineiro aprendendo a plantar, eu te digo: planta. A colheita está chegando.